Bom dia, Pai do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar. Louvado seja Jesus, mais uma manhã. Tem um pão de aqui, eu não vinha, né? Porque teve vários eventos, né? Louvado seja Jesus, já pode abrir sua Bíblia em 1 Reis 22, já deixa aberto, e logo depois nós vamos pegar 2 Reis. O frio chegou, glória a Deus, eu estou muito feliz. Hoje teve 12 graus aqui, né, gente? De manhã, 7 horas, e eu falei, gente, que paraíso. Amo o frio. Gente, frio é maravilhoso. É bom para comer, é bom você vestir, é bom para dormir. Quem diz? Amém. Eu queria começar falando um pouquinhozinho para a gente relembrar da última ensino bíblico que nós falamos sobre Acabe. Hoje nós vamos falar também sobre Acabe e nem ensinar essa parte de Acabe. Obrigada. E aí a última lição que nós trouxemos para cá foi sobre a guerra que teve da Síria contra o rei Acabe. Juntou o rei da Síria, Ben-Hadad, com 32 reinos, né? A primeira reis e segunda reis é a narrativa da história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Então, a gente está estudando a narrativa da história dos reis que passaram por Judá e os reis que passaram sobre Israel. E Acabe era o rei de Israel. Não era joia. Acabe era o coxo quando manda. Acabe era sinistro. Era desobediente, idólatra. Então a gente conta que toda a história, a gente já trouxe aqui sobre Nabote, sobre a vinha. E aí ele teve essa guerra. Acabe teve essa guerra com o rei da Síria, Ben-Hadad. Junto com ele, 32 reis. Só que Deus ali, agindo sobre o povo de Israel, ele entra nessa guerra. Ele entra nessa guerra e fala para eles que a guerra já estava vencida. Eles não precisavam, eles iam lutar, mas a guerra já era vencida. Vence a guerra. Ben-Hadad foge, vai para lá, e aí o anjo vem para cá e fala, olha, daqui um ano ele vai voltar e vocês vão brigar de novo, vocês vão guerrear de novo. Quem gosta de história aqui, gente? E a Bíblia, ela ensina a gente do início ao fim. Então o Antigo Testamento, ele é extraordinário. E aí ele vai entrar nessa guerra e aí o anjo fala assim, olha, venceu e tudo, ele sai fugido, Ben-Hadad, que é o rei da Síria. Mas ele fala assim, se prepara, vai para casa, se prepara que daqui um ano vocês vão guerrear de novo. Daqui um ano vocês vão guerrear de novo. Um ano se passou exatamente, Ben-Hadad volta para guerrear contra o rei Acabe. E aí eles vencem novamente. Israel vence o rei da Síria. E quando ele vence o rei da Síria, ele vai lá e não mata. A ordem era matar todo mundo. O que Acabe faz? Quando o rei da Síria, Ben-Hadad, diz para ele assim, poupa a minha vida, Acabe vira para ele e fala assim, que isso, meu irmão? Você é meu irmão. E qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era para que matasse. Você é meu irmão. Chama ele ainda de irmão. E aí, quando ele chama de irmão, Ben-Hadad vira para ele assim, olha, eu vou retomar para você as terras que o meu pai tomou posse. Para selar a paz entre nós. Quando ele vai embora, ele acaba e libera a Ben-Hadad para ir embora, libera. E aí vem o profeta, falando da desobediência de Acabe, falando que ele errou. E aí a profecia sobre a vida de Acabe é a vida dele pela sua, o teu povo pelo dele. Termina 1 Reis 22 falando sobre isso e do desgosto que Acabe volta para Samaria pelo erro que ele tinha cometido. Tão grave
a gente abriu agora 22, fala ali, começa falando assim, ó, que 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, que era bem Haddad. Foi embora, ficou de boa. Durante 3 anos não houve essa guerra. E aqui está falando também mais adiante do profeta, que entra nessa história. Só que inicia falando assim, ó. Porém, no 3º ano desceu Josafá. Vamos falar um pouquinhozinho dele. Josafá é o rei de Judá, filho de Asa. Ele continuou fazendo. Josafá fazia tudo que era reto diante de Deus. Era obediente. E o reino dele prosperava. 2 Crônicas 17 e 18 vai falar sobre isso. Quando você estiver em casa, vocês podem ler essa parte. E fala do reino dele, o quanto que estava próspero o reino de Josafá. Josafá fazia tudo aquilo que era reto diante do Senhor. Ele obedecia, ele seguia os passos do pai dele, ele seguia os passos de Davi, fazia o que era reto. E por causa disso, o reino dele prosperava, crescia. Ele se tornou muito rico, muito visionário. Muitas pessoas viam Josafá. E não só isso, Josafá ele separa, em 2 Crônicas, vocês leem isso, ele separa homens para ensinar de tempo em tempo as leis no povo. Então ele se tornou muito próspero, muito próspero. Acabe, existia o que? Lá naquela época tinha conflitos, né? Aqueles conflitos onde eram feitas alianças políticas. Josafá era reto, fazia aquilo que era correto diante de Deus, seguia as suas leis e as suas ordens, o reino crescia, prosperava. Acabe não fazia o que era reto, estava uma apostasia, idolatria no reino, não fazia aquilo que era correto e estava sinistro o negócio lá no povo de Israel. Já Josafá não. O que Acabe faz? Acabe e Josafá fazem uma aliança. Existia aliança, Salomão casou, fez vários casamentos e eram alianças políticas. Então ele fez eles fizeram uma aliança política. Houve paz entre eles e fizeram uma aliança política. Acabe não dava mão do Senhor. Fizeram essa aliança política e essa aliança foi feita através de casamento. Então casou o filho de Josafá com a filha de Acabe e Jezabel. Essa aliança política não era uma aliança política direcionada por Deus. Eles fizeram. A Bíblia diz que Josafá, lá em 2 Crônicas 17, fala que ele prosperou muito e ele teve ousadia no coração de crescer muito mais. Ele via o quanto ali a obediência dele aos princípios que a palavra estava dizendo e aquilo que Deus ensinava. E não só isso, mas levou os ensinamentos de tempos em tempos ao povo todo dele. O reino crescia, prosperava. Acabe via isso. E não só isso, crescia. Então crescia o exército, crescia os cavalos, crescia, prosperava. Então o coração dele cresceu em ousadia para crescer muito mais. A Bíblia diz isso. E aí Acabe não dá para o Senhor, fez essa aliança, fizeram essa aliança não direcionada. Fizeram essa aliança em casamento. E aí começa dizendo aí, o 1 Reis, dizendo: porém no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para ajustar-se com o rei de Israel. Segundo 1 Reis 22, versículo 3. Porém no 3º ano desceu Josafá lá para Samaria. Só que não é simplesmente desceu. Segundo a Crônica, vocês vão ver que o rei Acabe, ele faz um banquete. Quem é que gosta de banquete? Você chega num banquete, né? Você chega lá na casa de uma pessoa, tem um banquete, e ele faz as comidas que tu gosta. Tu já chega e teu coração acelera. Nossa, tudo isso pra mim? Que isso, aquela Coca-Cola gelada, aquela picanha. E aí prepara ali um churrasco e tudo, começa a cortar aquela picanha bonita, e vem aquela Coca-Cola gelada para você, e a sobremesa que você gosta, e prepara um banquete. Como é que você se sente? Ai, que triste, eu não gostei. Isso pra mim, eu nem gosto. Duvido. Ele vai lá, a Bíblia diz aqui, simplesmente fala assim, olha, eles foram lá, visitou o rei Acabe, mas lá em 2 Crônicas 17 e 18 fala o banquete, aqui também fala o banquete. Você acredita que o rei Acabe fez um banquete
matou não sei quantos bois, ovelhas. Ele fez um banquete extraordinário para receber Josafá e o povo dele. Josafá chega lá, um banquete maravilhoso, comendo de bolacha. Josafá massageando o coração e o ego, Acabe com o ego dele. Come, amigo. Isso aí é uma conjecturando, né? Come, meu amigo. Você gosta de quê? Linguicinha? O que você gosta? Você gosta de um porquinho? O que você gosta? Não, corta, não, o porco não rolava. Ovelha? Que parte que tu gosta? E aí prepara-se o banquete. Josafá está lá comendo, enchendo, todo feliz. Não somente ele, mas toda a galera dele, servindo eles muito bem, servindo aquilo que eles gostavam e tudo. Tu acha que Acabe dá ponto sem nó? Acabe prepara aquele banquete, como muitas vezes são preparados banquetes para nós. No meio do banquete, Acabe lá, com aquela voz de vítima, do mesmo jeito que fez com Jezabel, vira e fala assim: viste? Até quando? Você sabia que Ramon de Gileade pertence a nós? Até quando a gente vai ficar de braço cruzado e não vai tomar posse dessa terra que é nossa? No meio do banquete, o coração de Josafá ali, todo, o povo servindo ele, emoção. Ele vira para Josafá e pergunta: tu luta comigo? O que Josafá fala? Meu povo é teu povo. Meus cavalos são teus cavalos. Pronto. Pegou ele. Josafá, seguindo a palavra de Deus, próspero, não pergunta para Deus a Deus. Faz uma aliança. Mediante o quê? Emoção. Acabe e serviu. Olha o que ele fez por nós. Que isso, meu irmão? Meu povo é teu povo. E meus cavalos, meus cavalos. Tu acha que Acabe queria fazer aliança com ele por quê? Porque ele era pobre? Porque ele não tinha nada? Ele viu o crescimento de Josafá. Ele viu o quanto o exército dele era próspero. O quantos cavalos ele tinha. Faz aliança. Ele vai lá e fala com ele: não, meu povo é teu povo, meus cavalos. Aí depois que ele faz aliança, porque prezava-se muito a palavra. Se eu entrei e fiz uma aliança contigo, então está feito. Prezava-se. Ele vai lá e faz isso. Não consulta a Deus. Depois que ele vai lá e ele fala, como eu falei, uma narrativa da história dos reis. Depois que ele vai lá e ele fala isso, ele fala assim: mas vamos antes de ir para a guerra? Tem profeta aqui? Tem profeta que a gente possa perguntar se Deus quer que a gente vá nessa guerra? Depois que ele já tinha falado que tinha feito uma aliança já com ele. Tem algum profeta que o Acabe falou? Sim, tem profeta aqui. E aí ele chama. Só que esses profetas aqui que Acabe chama são profetas dele. São profetas de Acabe. Aí lá, ó. E aí eu queria falar essa parte de Ramon de Gileade, que era uma cidade próspera, né, e estratégica, né, que foi tomada. Sabe quem era o dono daquela cidade, quem estava lá? Ben-Hadad. E foi esses lugares que Ben-Hadad falou que devolveria para Acabe. E aí Acabe liberou ele, fez essa aliança de paz, não foi cumprido porque ele não devolve. E aí vem os profetas falsos do rei Acabe. Segunda, primeira Reis, né? Falando sobre 22:5, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Só que ele já tinha feito. Então o rei de Israel juntou os profetas. Sabe quantos profetas ele tinha para ele? 400. Coloca
duas cadeiras aqui para mim, Fábio, por favor. Uma aqui e outra aqui para mim, por favor. Tinha 400. Pode pegar essas das primeiras mesmo. Tinha 400 profetas. E aí ele chamou esses 400 profetas para falar, para perguntar se era de Deus, se Deus queria que eles fossem para a guerra. O que eles faziam? Eles foram para a entrada de Samaria, numa praça, e eles foram com as suas vestes de rei. Colocava-se uma cadeira na praça de um lado, do trono, e colocava-se de outro, na entrada ali. E aqui sentava Josafá. E aqui sentava Acabe. Eu ia pedir para alguns homens sentarem aqui, mas acho que ninguém queria ser Acabe. Quando eu falasse só de Josafá, ia vir uma galera querendo ser Josafá. Mas quando eu falasse só de Acabe, ninguém subiu. Falei, meu Deus, ninguém vai querer ser Acabe. Vai ter algum profeta, estava arrependido. E aí, sentava-se na praça, Josafá no trono dele e Acabe no trono dele. Gente, vinham os 400 profetas e começavam a profetizar. Chegava o primeiro profeta, profetizava, falava para ele, chegava, imagina 400 profetas. Sabe o que eles profetizaram? Ai, a guerra já é vencida, rei. Os 400 profetas. O que eu falei? Que os profetas eram os profetas de eles profetizavam que Acabe gostava. Eles eram os profetas de Acabe. Josafá sentado, Acabe sentado, com as roupas de rei. Os 400 profetas vinham e falavam: olha, vai que você, a vitória já é sua. O que se entende na palavra de Deus é que um dos líderes ali se chamava Zedequias, e aí fala assim: Zedequias, filho de, o versículo 11, Zedequias, filho de Kenaana, fez alguns chifres de ferro. Fez alguns chifres de ferro. Assim diz o Senhor, ele falando: com este escornearás os sírios até de todo consumir. Zedequias, que era, ali entende-se que ele era o líder daqueles profetas, ele faz chifres de ferro. A Bíblia, ela tem muito simbolismo, tem muitas coisas onde a gente tem um sentido. E naquela época, o chifre significava força, poder, sabe, vitória, domínio, soberania. Então era algo muito forte. O que ele fez? Ele fez um chifre de ferro, demonstrando para eles que o poder estava neles para vencer. E a liderança deles era uma liderança forte. Então os 400 profetas profetizaram que era para eles ir para essa guerra. E que a guerra já ia ser vencida. Que eles podiam, que eles iam massacrar o povo da Síria. O ferro. Cai ferro em cima de você. Destroça ele lá com ferro, dizendo: olha, você tem poder, vocês vão vencer e tudo. Quem que Josafá? Josafá com certeza sabia que aqueles profetas profetizavam. O que a gente gosta? A gente gosta de ouvir aquilo que agradava o nosso coração. Acabe, rei, gostava de ouvir o que agradava o coração dele. Separou os profetas para ele. E esses profetas foram lá e começaram a profetizar, e profetizaram isso. Josafá, inquieto, virou para o rei e falou assim: por acaso tem outro profeta que a gente possa falar e perguntar? Rei Acabe: ó, tem um, mas eu odeio ele. Tem versão que a Bíblia diz, Acabe dizendo: eu odeio ele. E aí, o que Josafá fala? Não fala isso. Mais adiante, ele fala sobre isso. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfará, porque o Senhor a entregará em suas mãos, ó rei. Todos profetizando. E aí ele fala: eu odeio esse profeta. E aí Josafá fala: não fala assim dele não. Já sentiu
eu leio aqui 1 Reis 22, eu gosto de ficar pensando nos nomes e relembrando os nomes o dia inteiro, a história, remoendo ela, para que eu possa falar, para que eu possa entender e gravar. Por quê? Porque eu penso que há o poder do Espírito Santo de Deus na nossa mente para aprender. Esse negócio que a gente fala, eu não consigo gravar, não está amarrado, está repreendido, porque a inteligência mora em você, o poder do Espírito Santo ensina todas as coisas, dá para gravar, dá para entender, dá para compreender pelo poder do Espírito Santo. Micaías! E aí a gente tinha que gravar, Zedequias, ele era o chefe dos profetas, Acabes, e a gente lembra. E aí Micaías, o comandante vai lá e busca Micaías. Vai lá e busca Micaías. O comandante busca. Chega, se aproxima Micaías. Vem cá, Micaías, profético. O comandante, olha Micaías, cheio de coragem. Adorou, ele é todo gente. Ele é todo de saco. Micaías, olha um pouco. O comandante chama Micaías. Indica-se que Micaías estava preso. Micaías estava preso. O comandante chega para Micaías e Micaías diz: olha só, deixa eu falar um negócio. Os 400 falaram coisa boa, tu não vai fazer palhaçada, chegar lá e ser o contrário. É o comandante dizendo para Micaías. Micaías olha para o comandante, pensa que ele pediu arregou. Que ele chegou, não, vai ter que me não vou falar. Micaías, cheio da coragem, sabendo quem era o Deus dele, falou para ele: eu vou falar o que Deus falar. Se ele mandou falar, eu vou falar. Cheio de coragem. O comandante quis pressionar ele, dizendo para ele: olha o que tu vai dizer para o rei. Fica profetizando coisa que não é bom para o rei não se agrada, não faz isso. Micaías, cheio de coragem: eu vou falar o que Adonai fala, eu vou falar. Senta lá, Micaías. Eu vou falar. Aí ele responde assim, o comandante, chefão, no 19, no 14 ele fala assim: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu falarei. Não me meto churumelas. Eu vou falar. E aí quando ele chega lá, ele é irônico com o rei Acabe, gente. Micaías é irônico. O rei Acabe fala para ele assim: aí, vai lá, profeta. É pra gente ir ou pra gente ir? Porque Josafá pediu, eu não queria muito, mas tu tá aqui, pergunto. É pra gente ir ou é pra gente ir? É pra gente ir ou pra gente não ir? Micaías irônico. Vai, vê lá. Vai lá. Micaías fala: vai, rei, a vitória já é de vocês. Não está todo mundo dizendo aí, não? O rei Acabe ciente de ira. Olha para ver que a consciência funciona. Se ele sabia que ele estava mentindo, então ele sabia que os outros também estavam mentindo. Não é loucura quando a gente quer algum negócio, a gente vai até o final, porque o coração é desesperadamente corrupto. Acabe sabia que estava mentindo, então chegou para ele e falou assim: tá mentindo, né? Eu não te falei para você falar a verdade? Ah, não. Eu falei assim: não acredito. Pode seguir, cara. Meu Deus. Acaba dizendo que o cara estava mentindo, então ele sabia que os outros também estavam mentindo. Aí Micaías, cheio de Deus, começou a falar: eu fui com meu. E aí ele vai lá e ele começa a falar. O rei disse: quantas vezes, ali ó, no 16, o rei disse a Acabe: quantas vezes te conjurei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: olha o que Micaías fala: vi todo Israel disperso nos montes,
como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Olha o que ele fala. Eu vejo o povo de Israel nos montes dispersos como ovelha que não tem pastor. O que Zedequias fez? Fez um chifre dizendo que existia poder, que tinha uma liderança forte. E ele quebrando esse simbolismo. Dizendo, não tem pastor, não tem dono, tão disperso. Vocês não são líderes para eles. Cheio da coragem. O que Acabe, abençoado, faz? Eu falei. Eu não digo que ele só fala coisa ruim pra mim. Tá vendo? Só fala coisa ruim. Mas só não para por aí. Então o rei Josafá, ele vira para o rei e fala: não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Cara, separou profetas para ele, para ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir. Prendeu Micaías, porque Micaías o que confrontava? Falava o que ele não gostava de ouvir. Não é gostoso ouvir repreensão, mas é amor da parte de Deus. Só que o ser humano gosta muito de ouvir o que agrada o coração. Ainda mais quando quer muito alguma coisa. Quando quer muito algo. Vê sim de Deus em tudo. E gosta de ouvir exatamente as pessoas que fazem bem ao coração. E aí Micaías foi diferente. E aí Micaías não falou somente isso. Olha o que Micaías fala. No 19, Micaías prosseguiu dizendo, não somente isso, tá? Que o povo ia ficar disperso, que eles estavam lá como ovelhas sem pastor, que não tinham líderes, e que era para eles voltar e viver em paz na casa deles lá. O que ele fala? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor, dizendo para os dois, rei Josafá e Acabe. Vi o Senhor assentado no seu trono. Meu Deus. Micaías, eu penso que é o primeiro profeta que vê a visão do céu. E aí ele fala, Micaías prosseguiu dizendo, ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Pense comigo. Que privilégio. Não como parábola, como verdade. Eu vi Deus no trono. E com ele tinha exército, todo o exército dele de anjos, direita e esquerda, essa visão. Meu Deus, que poder. E aí, olha, eu falei com o pastor ontem que isso me deixa extasiado. Pela maneira que Deus faz. Perguntou o Senhor, gente, Deus perguntou. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? No 20. Para que suba e caia em Ramote de Gileade. Deus está lá, no trono dele. Deus está lá no trono dele. Tem um exército de anjos, tem na direita e tem na esquerda. Deus sentado no trono pergunta, quem vai lá e vai fazer com que Acabe vá para Ramote de Gileade? É uma pergunta. E eu fiquei pensando, Deus sendo Senhor e soberano, dono de todas as coisas. A Bíblia diz que quando Ele quer fazer um negócio, Ele faz e não há homem que impeça, nem chegue para Ele questionou. Sentado, e Ele chega e começa a perguntar para o exército dele. Eu falei, Deus, Tu é tão soberano. Por que a natureza do pecado tenta no individualismo? Porque muitos não querem socorro. Porque muitos dizem, Senhor, é Tu que está fazendo uma reunião no céu e tem anjo na Tua direita, tem anjo na Tua esquerda. E Tu és Senhor e soberano, está ensinando que precisamos viver em unidade.
Davi aí que tinha tomado posse. Foi também um grande comércio de Salomão, onde tinha lá as coisas, onde ele era tipo estoque de comércio ali. Mas ela foi uma cidade de refúgio, aonde Deus queria que Acabe morresse, numa cidade de refúgio, onde era a cidade onde os assassinos ficavam. E aí ele pergunta, quem é que vai? Como é que vai ser? Como que nós vamos fazer? Gente, é Deus, é soberano. Fala comigo, Deus é soberano. Meu Deus. E ele está ali conversando com os anjos. Meu Deus, ele está conversando com os anjos. E aí a Bíblia diz que os anjos dão opinião. Gente, os anjos dão opinião para Deus. Uns anjos dão uma coisa, os outros anjos dão outra. Opinião, falando com Deus. De repente, se apresenta o Espírito. Não estava lá, se apresenta. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia a Ramote de Gileade, cidade de refúgio? Por que Deus queria que ele morresse lá? Cidade onde os assassinos ficavam. Um dizia desta maneira e o outro dizia de outra. Gente, não é legal, mas a gente dando opinião para Deus. Meu Deus. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E aí o que Deus fala? Como? Gente, a Bíblia está dizendo, não pergunta quem faz o Espírito. Como que tu vai fazer isso? E aí ele fala, respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerá. Saia e faça assim. Permissão do Deus soberano. Deus não é mentiroso. O reino espiritual é um reino de legalidade. E se tem uma coisa que rei Acabe estava fazendo, é dar várias legalidades. Não somente ele, mas os profetas que estavam lá já viviam no engano. Esse Espírito se apresenta e diz, eu vou. Deus pergunta como. E aí Deus vai lá, Deus permite e fala, vai. Que tu vai conseguir. Pode ir. Pode ir, pode ir, vai. Você vai. Permissão de Deus. O reino espiritual é um reino de legalidade. O que acontece? As pessoas começam a errar, a mesma coisa. A consciência começa a ser corrompida. Aquilo parece ser certo. O que os profetas já estavam há anos ali profetizando, julgando já, para eles já estava certo. O que Acabe fazia já estava certo. Consciência corrompida. Já viviam no engano, já existia legalidade e já haviam quebrando princípios. Acabe já havia quebrando princípios e dando legalidade para o inferno. E ele sempre fala assim, mas não ia com os demônios. Assim, para. Tu acha que é assim que o demônio tocar a gente? Tem um dono? Tem um selo? Isso é com legalidade. Deus não é um Deus que minta, que vai lá e Deus mandou um espírito mentiroso. Legalidade. E Deus usa, Deus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus domina tudo e todos. E usa a favor daquilo que Ele quer fazer. Fala, minha vida pertence a Jesus. Eu tenho um selo, que é o Espírito Santo. Tem um dono. Tu acha que Satanás e seu demônio fazem assim, eu vou tocar no Cristiano, vou fazer uma festa. Não é não. E tem uma galera com medo do inferno, com medo de demônio. E não entende ainda o Deus que serve. O poder de Deus na vida. O reino espiritual é um reino de legalidade. Fala comigo, o reino espiritual é de legalidade. Comece a quebrar princípios, vários
E aí ele vai lá e profetiza e fala isso. Olha que profundo. Aí pensa que o povo desistiu. Não desistiu. Zedequias, que é o líder, chega lá e dá um tapão na cara de Micaías. Dá uma bofetada na cara dele. Você imagina? 400 dizendo uma coisa, vem ele diz outra. Somente um. Logo mais embaixo ele dá uma bofetada na cara de Micaías. Cheio de coragem. Sabe aquela parte que a mãe diz que todo mundo já ouviu? Você não é todo mundo? Quem já ouviu isso? Todos. Você não é todo mundo. O comandante chega e pressiona Micaías e fala assim: olha, tu não vai falar bobeira, tá? Tu chega lá e diz para ele que ele gosta de ouvir. Ele se ficou com medo? Não. 400 profetas dizendo uma coisa, Micaías cheio da coragem, sabendo o Deus que ele servia, que profeta ele era diante de Deus, e ele tinha um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, ele tinha uma fidelidade com Deus. Ele vai lá e fala a verdade, independente daqueles 400, independente daqueles dos reis, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, cheio de coragem, ele vai lá e fala. E vivemos hoje num contexto onde que, quando a gente começa a cumprir princípios bíblicos, aquilo que Deus direciona, parece maluquice. Porque todo mundo está dizendo uma coisa, mas a palavra está dizendo outra. E literalmente a gente tem que botar na nossa vida: eu não sou todo mundo. Acaba já quebrando princípios, achando que era o certo, querendo ouvir só o que agrada o coração. Micaías cheio de coragem. Gente, tem homem, mulher de Deus cheio da coragem do Espírito Santo para falar a verdade, para requentar a verdade, para falar o que Deus fala, e sabe que tem uma aliança com Deus e não com as pessoas. Micaías sabia: eu sei o Deus que eu sirvo, e eu tenho uma aliança com Deus. Doa quem doer, eu vou falar a verdade. Estamos numa geração, gente, tem uma unção de Elias, de ousadia, de coragem, de poder. A Bíblia diz: eu não te dei um espírito de medo e de temor, mas de coragem, de poder e de moderação. Micaías cheio de coragem, doa quem doer, eu vou falar. E não só isso, ele fala: vi Deus no trono. E aí ele vai lá e profetiza e ele fala: pensa que o povo obedeceu? Não. Não obedeceu. Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías. E pergunta: qual foi a hora que o Espírito do Senhor saiu de mim e foi para você? Olha, consciência corrompida. E aí o rei fica bravo e manda prender Micaías para ficar preso, bebendo água e comendo pão. 2 Crônicas 18, 28 ao 34 fala da morte de Acabe. 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Ouviram Micaías? Não. Subiram e foram guerrear em Ramote de Gileade. Acabe queria Ramote de Gileade. Era da vontade de Deus. Obstinado. Foi para lá. Foi para Ramote de Gileade. Agora, olha, gente. Disse o rei de Israel a Josafá: olha o que Acabe faz. Olha a consciência. Gente, eu falo, a Bíblia diz que nós nascemos com a consciência, que a humanidade é imperturbável, que a gente vê a manifestação da glória de Deus na criação. A consciência. Acabe já foi lá, falou que Micaías estava mentindo. Então você tinha na consciência que a galera toda dele estava mentindo. O que Acabe faz? Dá pra gente driblar Deus? Dá pra gente dar um miguezinho em Deus? A Bíblia diz o seguinte: bem de longe, não de pertinho, bem de longe, eu conheço o teu pensamento. E antes que as palavras tivessem a boca, eu já conheço todas elas.
criei de uma forma extraordinária e maravilhosa. Vi seus ossos formando. Vai dar ideia em mim? O que Acabe faz? Consciência. Olha só, Josafá. Não dá conselho, não. Tu vai como rei. Tu se arruma. Tu coloca as vestes reais. E eu vou disfarçado. Já sabia que o coelho veio pro lado dele. E aí ele fala assim, no 19, no 20, disse o rei de Israel a Josafá: eu vou disfarçado, tá? E estarei na peleja. Tu, porém, coloca tuas vestes reais. Olha que amigo. Olha que maneiro. Olha que aliança. Isso mesmo, é o 30. É o 30. Traz as suas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Agora, olha o que o rei da Síria, com ódio mortal, no versículo diante. No versículo 31 está falando do rei da Síria, aquele que chamou o Ben-Hadad, que o quê? Que Acabe virou e falou assim: você é meu amigo, você é meu irmão. Aquele que ele feriu aquilo que Deus mandou fazer, matar, ele não matou, mandou de volta. Exatamente esse rei, olha o reino de legalidade e as aberturas e as consequências dos erros. Deus está mal, Deus é mal comigo. Escolhas. Aí Acabe foi lá e se disfarçou. Agora olha o que o rei da Síria falou, olha o ódio, eu odio Acabe. No 31 ele fala assim: olha, o rei da Síria dera a ordem aos 32 capitões de carro. O que ele fala? Ele fala lá: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei Acabe. Mata ele. Eu quero Acabe. Não briga. Não briga com grande, não briga com pequeno. Eu quero que tu vá lá e quero que tu pegue o rei Acabe. Esse foi um cara que Acabe liberou e ainda chamou de irmão. Não obedeceu. Aí o que acontece? Josafá estava disfarçado? Não estava disfarçado, estava com as vestes. Josafá começa a correr e fugir porque eles veem Josafá com a veste real. O que eles pensam? É Acabe. É Acabe. Entrou numa guerra que não era dele. Não pediu orientação para Deus. Não pediu direção. E entrou numa guerra que não era dele. Quantas vezes entramos em guerra que não é nossa? Quantas vezes fazemos aliança da emoção? Por conflitos de interesse? Está aqui Josafá, o couro comendo do lado dele. Começa a correr. E os soldados começam a perseguir ele, mas freneticamente, porque a ordem do rei da Síria é: pega Acabe, eu só quero Acabe. E aí começa lá aquela corrida. Imagina Josafá correndo desesperado, pensando: lascou! Onde foi que eu me meti? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou no meu reino? Por que eu fui fazer essa aliança? E um soldado correndo para pegar ele correndo desesperado. E se ele está desesperado, a Bíblia diz que ele grita: eu sou o rei de Josafá, eu sou Josafá! Ele grita de desespero. Quando ele grita, eles percebem que ele não é o rei Acabe. Paz de perseguir ele. Acabe tentando dizer a Deus, pode? Fala comigo, eu não digo Deus. Ele é soberano. Não dá de guerra a Deus. Ele é soberano. Ele foi disfarçado, porque disfarçado ninguém vai me notar, não. Vou morrer, não vou me pegar. Agora vai ferrar a vida de Josafá, porque eu vou deixar ele com a roupa de rei. Josafá gritando, Deus gritou, pararam. Não é Acabe? Vamos parar. Imagina o alívio que Josafá. É Deus, gente. Deus livrou Josafá. Pela fidelidade dele e por andar em retidão.
E aí, olha só, dá para driblar Deus, gente? Dá para driblar Deus? Para comigo com convicto, dá para driblar Deus? Não dá. A Bíblia diz logo embaixo que sem querer, gente, sem intenção, um soldado solta uma flecha. Olha mais adiante. A peleja, então o homem antessou, aqui nessa versão, o arco, e atirando ao acaso. Oi? O 34. Então, atirando ao acaso, feriu quem? O rei de Israel. Entre as juntas da sua armadura. Então disse, Acabe disse ao cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida. Diz que foi sinistro o negócio naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no no carro, de fronte aos sírios. Ele ficou guerreando, equilibrado pelos soldados na carruagem. E ele lutou até a tarde, até que ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. E os cachorros mais lá na frente lamberam o sangue de Acabe. Que foi algo que Deus falou lá em 1 Reis, mais para trás. Sem querer, o soldado vai lá e libera uma flecha. Essa flecha, exatamente essa flecha, vai lá, entra nas juntas de Acabe. E ali acontece dele lutar, sangrando, sendo equilibrado na carruagem. E ele morre. Deus cumpriu. E Deus fez o que ele falou que ia fazer. Independente do que Acabe fez para tentar driblar. Deus é soberano. Deus é Senhor. Acabe acabou perdendo a vida. E com certeza deve estar amargando agora. Vamos colocar de novo. Deus é Senhor. E duas riquezas aqui que eu tiro. É Micaías, o posicionamento dele. A aliança que ele tem ali com Deus. E Deus levantou eu e você como profetas corajosos nessa geração. Todos aqui são profetas da parte de Deus. E a unção de Elias, de autoridade, de fazer milagres, está sobre nós. A gente tem que querer tomar posse. Dentro de você mora o Espírito Santo que te dá coragem, te dá poder, te dá ousadia. Você não é todo mundo. Micaías não era todo mundo. O que mudou? Deus mudou o dia daquela época para hoje? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O mesmo Deus que Micaías servia, é o mesmo Deus que eu e você servimos. O Espírito Santo de Deus hoje mora em nós e há poder de Deus em nós. Meu Deus, como digo, há um Deus morando em mim e há um Deus morando em ti. E Ele te dá ousadia, te dá poder
Senhor, a gente escolheu a melhor parte. A gente escolheu ser boca do Senhor nessa terra, nessa geração. Deus, toma esses profetas, toma essas profetisas, que a ousadia que vem em teu Espírito Santo começa, Senhor, a queimar no coração dos teus filhos. Pai, que nós possamos honrar a tua palavra, cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor determina para a nossa vida com ousadia, mas com amor, porque a tua palavra diz que aquele que te ama obedece às tuas leis, obedece os teus mandamentos. Queremos ser apaixonados por ti e fazer não o que o mundo está falando, mas é porque a tua palavra está dizendo e mandando para falar. A gente não é todo mundo, somos separados. A gente não é dessa terra, a gente é ser celestial, a gente pertence ao céu, a gente não pertence a esse mundo. A tua palavra diz que quando o Senhor orou lá em João 17, o Senhor disse: eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas guarde eles aqui. Guarda, Senhor, os seus profetas, guarda as tuas profetisas, ó Pai. A tua palavra diz que da nossa boca jorra a vida, Pai. Aqui está teus profetas e as tuas profetisas, que elas não saírem dessa porta para fora. Comece a jorrar vida lá fora, comece a jorrar vida em casa, comece a jorrar vida no bairro, vida na cidade, vida na nação brasileira. Espírito Santo de Deus, usa esses profetas, usa essas profetisas para mexer na estrutura das pessoas. Que as pessoas, ao chegarem perto desses profetas, dessas profetisas, venham sentir o poder da verdade que é a tua palavra. De todo o nosso coração, nós te agradecemos, porque nós fazemos parte do reino do céu. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.